Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, nós estamos nos domínios da mediunidade com o espírito André Luiz, por intermédio da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu só preciso lembrar, o Espiritismo está neste livro que você está vendo aí na tela, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? As respostas estão neste livro. Você precisa saber que pode mudar o seu destino para melhor, a partir de agora. E a partir de agora, nós estamos aqui no programa Consciência Espírita, recebendo o divulgador da primeira hora do Espiritismo, ele que recorre aos recursos mais avançados da tecnologia para levar adiante o conteúdo de O Livro dos Espíritos e obras complementares transmitidas por intermédio de Francisco Cândido Xavier. Eu quero, nesse instante, externar ao nosso companheiro Américo Sucena a nossa alegria em tê-lo aqui conosco, Américo. Obrigado pelo convite, Afonso. Nossos cumprimentos aos espectadores de Consciência Espírita. Olha, está todo mundo lá em casa, tem muita gente na expectativa do que se trata nos domínios da mediunidade. Nós vamos falar nos domínios da mediunidade, mas precisamos antes explicar para quem está conhecendo agora o Espiritismo o que é mediunidade, Américo. Então, é uma possibilidade de comunicação entre as várias esferas que existem em torno da Terra. O mundo visível e o mundo invisível se tocam e, por enquanto, é preciso de um instrumento que se chama médium. O médium faz essa ponte entre os dois mundos, o visível e o invisível. Muito bem. Nós vamos trazer aqui o produto desta ponte. Aliás, um dos produtos. Mais de 400 livros psicografados, ou seja, recebidos mediunicamente por intermédio do nosso querido, saudoso Francisco Cândido Xavier. Um dos livros cotadíssimos para explicar a mediunidade é justamente Nos Domínios da Mediunidade, que você está vendo aí na tela, A Vida no Mundo Espiritual, psicografado pelo Chico Xavier, de autoria do espírito André Luiz. Nosso companheiro Américo Sucena, à frente do projeto Imagem, www.projetoimagem.com.br, levou para a tela belíssimas imagens que estão à nossa disposição. Ele vai falar sobre isso a partir desse instante e nós vamos convidar a produção do programa a colocar essas imagens na tela. Então, essa primeira imagem diz respeito a uma palestra que encarnados e desencarnados estão assistindo lá no núcleo que é conhecido como de Nosso Lar. E o instrutor Albério está falando para encarnados e também desencarnados a respeito do assunto mediunidade. A gente percebe na cena que os encarnados são aqueles que têm um fiozinho no alto da cabeça, mostrando que nós estamos ligados aos nossos corpos mais densos, né, por esse fio, e que tem uma certa elasticidade. Então a gente pode ir a alguns lugares durante o sono, mas tem que voltar para o mesmo corpo depois. Essa turma toda então está dormindo, mas está acordada? Como é que é isso? Eles estão dormindo, o corpo denso está dormindo e o corpo menos denso, junto com o espírito, está acordado. É claro que às vezes acontece que alguém sai da sala rapidamente, sem aviso prévio. Por exemplo, o que está dormindo recebe um pé frio debaixo das cobertas e acorda, imediatamente ele volta ao corpo, não é? Ou acontece algum incidente, um barulho, não é? Ele volta imediatamente. É como se fosse um relâmpago voltar para o corpo, rapidinho. Mas, enfim, acontece isso com os chamados encarnados quando estão fora do corpo, no estado de emancipação da alma. Acontece com quem está vivo? Com quem está vivo. Próxima imagem, produção. Então, essa imagem já é o instrutor Aulus, que vai ficar com o André Luiz na Terra e com o Hilário Silva por uma semana, fazendo observações práticas da mediunidade, não é? Está ali mostrando um dispositivo que é semelhante a um óculos e que se chama psicoscópio. Do lado direito do óculos que nós podemos ver na cena, tem uma câmera para microfotos.
O que faz o psicoscópio? Ele identifica, por exemplo, capacidades mediúnicas, a intensidade da capacidade mediúnica, mas não só. Identifica também o caráter da pessoa, o envolvimento que a pessoa tem com a tarefa que se propõe na mediunidade e também consegue analisar o grupo como um todo, para saber se o grupo está firme nos seus propósitos ou então ainda está iniciante, porque disso depende a equipe espiritual que vai se associar àquele grupo que está começando. Muito bem, essas imagens que nós estamos vendo, elas foram inspiradas, aliás, eu diria inspiradíssimas, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que foi editado pela Federação Espírita Brasileira, a FEB, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. O Projeto Imagem pegou este livro e reproduziu essas imagens, inspirando-se, acredito que até mediunicamente, é isso? Acredito que sim, porque o nosso trabalho é de ler o livro com atenção, selecionar aquelas cenas que serão desenhadas e depois o desenhista, no caso esses desenhos são de Mozart Couto, um desenhista lá de Minas Gerais, que fez o trabalho, depois os desenhos são levados com os resumos, os textos, resumo, até a Federação Espírita Brasileira, que detém o direito autoral. Isso passa? Passa pelo crivo deles e depois vem uma autorização. Por escrito? Por escrito, dizendo que a obra está liberada. Nenhum obstáculo. Próxima imagem, produção. Olha que belíssima cena no mundo espiritual. Não, aqui na Terra, na Terra. Com a presença dos espíritos, né? Uma região mediúnica, dirigida ali pelo que está bem no centro, no alto da tela, o encarnado Raul Silva. Esse é um grupo escolhido pelo Aulus para orientar André Luiz Hilário por ser muito harmonioso. É um grupo pequeno, tem 10 pessoas, mas muito harmonioso. Eles estão ali em silêncio, não se conversa naquele período de 15, 20 minutos antes da reunião. Eles estão lendo textos evangélicos, mensagens, exatamente para preparar o ambiente. E começa aí a sintonia com o amigo espiritual. E logo em seguida vai haver a prece, onde a sintonia é feita em grupo, onde todos se sintonizam com a mesma palavra, concentrando-se na prece do dirigente encarnado. Gostaria que voltasse a imagem. Eu pediria um comentário ao nosso querido Américo Sucena. Olha a importância do silêncio, da oração, do foco no estudo, nas reuniões espíritas. Os espíritos, aliás, o próprio André Luiz, numa outra obra chamada Desobsessão, que por sinal está cheio de imagens, fotografias tiradas exatamente do grupo ao qual pertencia Francisco Cândido Xavier, nos idos de 1964, dizia exatamente isso. Olha, reunião mediúnica não é para bater papo, contar o caso do dia, falar o que aconteceu com a vizinha, no trânsito, é chegar e preparar, porque se está entrando num verdadeiro hospital, onde os doentes precisam de atenção, de carinho, sem discussões, sem falação. Você sabe, Américo, já no finzinho desse nosso primeiro bloco, eu queria dizer, alguns companheiros médios, às vezes até ficam assim, digamos assim, ressabiados. Mas é muito rigorosa a preparação, a gente não pode nem respirar, no sentido de se externar, mas é importante. É importante. A reunião mediúnica, diz o André Luiz, não é uma reunião social. Olha, eu gostaria que você repetisse. Não é uma reunião social. A reunião mediúnica é trabalho a doentes. É só a gente se imaginar no lugar de um doente e aquela falação acontecendo do lado da nossa cama. Muito bem. Nós estamos conversando com Américo Sucena, ele que é escritor, orador, dirigente de Casa Espírita Mãos Unidas, na Zona Norte de São Paulo, uma das casas onde se leva muito a sério a divulgação do Espiritismo, a assistência espiritual e social. Américo Sucena continua conosco no segundo bloco, examinando detidamente nos domínios da mediunidade, com imagens belíssimas e inspiradíssimas. Fique ligado que eu volto daqui a pouquinho. Olá, seja bem-vindo ao programa Consciência Espírita. Se você já estava ligado, ótimo.
Se você chegou agora, mas não vai ser barrado no baile. Nós estamos conversando com Américo Sucena, pesquisador, estudioso, orador, dirigente espírita, escritor, que está aqui conosco falando de um livro belíssimo do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Nos Domínios da Mediunidade, a vida no mundo espiritual. Américo Sucena, à frente do Projeto Imagem, www.projetoimagem.com.br, idealizou imagens como esta que você vai ver agora e que ele mesmo vai comentar. Bem, nessa imagem a reunião mediúnica já está por começar e o espírito de André Luiz está com o tal do psicoscópio no rosto, que é um óculos, né, fazendo observações. Está vendo além da matéria, está vendo no mundo espiritual, sem esse dispositivo. Alguns espíritos conseguem observar as coisas de outro nível, mas como André Luiz, na época, não tinha o preparo para tal, ele está usando um dispositivo que o auxilia a fazer observações para estudos. Interessante, né? Muito interessante. Na imagem seguinte, inclusive, ele vai se fixar naquela médium de vermelho, que é Celina, a médium mais segura, mais experiente, mais dedicada do grupo. Os médiums, em função da sua dedicação ao trabalho, vão ampliando o que o Albério, na palestra de início, no primeiro capítulo do livro, chama de hálito mental. E à medida que a pessoa cultiva a mediunidade, ela vai ampliando essa característica. Então, sobre cultivo mediúnico, o Aulus diz que é preciso cuidar de 4 itens. Eu preciso ter renúncia. Por exemplo, eu preciso sair de casa para ir à reunião mediúnica. É assim, né? Eu preciso ter disciplina, chegar à hora que a reunião está, com antecedência para me preparar para a reunião. Eu preciso exercitar bondade, que é o exercício, no fundo, da caridade. E, finalmente, do estudo. Sem essas 4 coisas, eu não faço aquilo que o Aulus disse ao André e ao Hilário, cultivo da mediunidade. E quem não cultiva a mediunidade pode perdê-la como característica para outras encarnações. Muito bem. Próxima imagem, produção. Então, nessa imagem, o primeiro comunicante da noite, Libório, está sentado como se tivesse debruçado sobre a médium. A médium, uma outra médium chamada Eugênia, está levemente deslocada meio centímetro do corpo. Não conseguimos, na época, fazer isso. Esses desenhos foram feitos ainda em papel. Se fosse hoje em computador, daria para fazer ela afastada muito pouco. Aí tivemos que tirá-la totalmente fora do corpo, mostrando a ligação que ela tem com o corpo e a ligação mental que ela faz com o espírito comunicante. Libório não está ligado por fios, mas por campo magnético, Wi-Fi, como a gente costuma dizer hoje. A imagem é muito expressiva. Ela dá uma ideia de que a comunicação de um espírito com o encarnado é uma ligação sem fio, à semelhança do que nós conhecemos, não é? Quanto maior a capacidade de roteamento, para usar um termo da moda, do médium, mais capacidade de sintonia. O espírito pode ficar até mais distante, que ela consegue fazer conexão, porque aquele campo magnético que ela oferece pelo estudo, pela dedicação, se dilata, né? Então, temos que tomar cuidado com o nosso cultivo da mediunidade. Américo, o Projeto Imagem está de parabéns. As imagens... Aliás, a gente precisa dizer, a expressão já é antiga. Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. 1000 palavras. De fato, esse assunto de mediunidade é complicado e isso ajuda. Nós fazemos muitos seminários sobre nos domínios da mediunidade usando esse material. E se um expositor, um orador, precisar dessas imagens, como é que ele tem acesso a isso? Elas estão disponíveis no site do Projeto Imagem, você já disse aqui, projetoimagem.com.br. Existe um custo por isso, né, que é irrisório em relação àquilo que se paga por cada imagem. Por quê? Para que as outras imagens, as novas imagens, os novos livros possam ser pagos, né, para o desenhista fazer outros trabalhos. A equipe de produção que envolve? Na realidade é um desenhista, 2 roteiristas quase sempre, né? E é preciso pagar o desenhista, diga-se de passagem, né? Mas o custo é irrisório, cada imagem dessas custa R$4.
R$4, uma delas. Vamos Agora, comprar todo o acervo. agora, uma imagem... Antes que você mude de ideia. Uma imagem, para nós do Projeto Imagem, custa R$350 hoje, uma. Essa história, que é uma das maiores, tem 50 cenas, ela custa, para quem vai comprar e usar as imagens, custa R$200. R$200 são menos de 2/3 do valor de uma imagem. Ela compra 20 e a gente não consegue pagar uma com esse valor. Nos domínios da mediunidade, veja essas imagens. Tem aqui um detalhe da comunicação de Libório, porque está bravo. A médium está verbalizando com raiva, porque Libório se sente à frente de um tribunal. Veja só, ele não está no tribunal. Mas Jesus dizia que a gente está onde o nosso coração estava. E ele está com culpa, porque fez alguma coisa muito desagradável com sua mãe. À época do carnaval, a mãe doente, ela pediu-lhe que comprasse remédio, ele perguntou onde estava o dinheiro e ela tinha um certo cuidado com esse negócio, porque o filho gostava de tirar o dinheiro. Ela acaba dizendo que estava na cômoda, ele pega o dinheiro, vai para a farra na sexta-feira, volta na quarta-feira, não compra o remédio, a mãe vai à morte por causa disso. E ele apaga da memória isso que aconteceu, porque não quer enfrentar, apaga da memória. Vai à reunião e na reunião os espíritos mostram na próxima cena a tela ectoplasma para mostrar a ele o que ele esqueceu de propósito. E aí, na próxima imagem, a gente vê uma tela ectoplasma sensível a pensamento e que trabalha com a energia dos encarnados. O fluido vital dos encarnados fica ali na superfície da tela. E o pensamento do espírito, lembrando-se, estimulado naturalmente pelos mentores, vai constituindo e lembrando, e a imagem que ele tem na mente vai aparecendo na tela, porque ele quis esquecê-la, mas aqui ele vai lembrar. Esse é um mecanismo usado para esclarecer espíritos, por exemplo, agressivos, que estão se vingando sem saber o motivo por que sofreram. Né? Isso é importante colocar. Há um motivo para o sofrimento. Ninguém sofre de graça. Nas leis de Deus, ninguém sofre gratuitamente. Há sempre motivos. Nos domínios da mediunidade, que nós temos mais aí. Então, em termos de imagens, foram essas que nós trouxemos. Mas é interessante a gente comentar um pouco mais essa história do cultivo. É muito comum médiuns que fazem o curso de mediunidade dizerem assim, bem, agora eu não preciso estudar mais nada, eu já sou médium e eu não quero mais ler coisa nenhuma. Na realidade, o Aulus dá um critério para se cultivar mediunidade. São esses 4 itens que eu já falei. Vamos repetir. Disciplina, renúncia, bondade, exercício real de bondade e estudo. Se não fizer isso, a gente corre o risco de perder provisoriamente, é claro, até que a gente dê valor àquilo que não deu a característica mediúnica. E faça por merecer novamente. Olha, você está interessado em estudar o Espiritismo? Estudar a mediunidade? Olha, anote o site da Federação, www.feesp.org.br. Cursos espíritas, o que é o Espiritismo, curso de educação mediúnica, curso básico de Espiritismo, estudo do livro dos Espíritos, cursos avançados para quem quer ocupar o trabalho, para quem quer desenvolver a habilidade de se comunicar em público, transmitindo, divulgando o Espiritismo. Américo Sucena olha para aquela câmera e se despede dos nossos amigos, convidando-os a conhecer o Projeto Imagem. Muito bem, a todos que nos ouviram e assistiram, nosso carinho, nosso abraço, até uma próxima oportunidade, estamos à disposição para quem quiser nos convidar para seminários nos domínios da mediunidade. É só entrar pelo site www.projetoimagem.com.br. O programa Consciência Espírita vai ficando por aqui por hoje. Eu quero desejar a você, em meu nome, em nome do Américo Sucena, uma semana de muita paz. Lembrando, eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal, sim, me faz mal. É o mal que eu faço aos outros, porque me torna uma pessoa má. Até o próximo programa.